Número 218. O que é a liturgia? A liturgia é a celebração do mistério de Cristo e, em particular, do seu mistério pascal. Nela, mediante o exercício do ofício sacerdotal de Jesus Cristo, é por sinais significada e realizada a santificação dos homens e se realiza pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça e pelos membros, o culto público devido a Deus. Número 219. Que lugar ocupa a liturgia na vida da Igreja? A liturgia, ação sagrada por excelência, constitui o ápice para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de que emana a sua força vital. Mediante a liturgia, Cristo continua na sua Igreja, com ela e por meio dela, a obra da nossa redenção. Número 220. Em que consiste a economia sacramental? A economia sacramental consiste em comunicar os frutos da redenção de Cristo mediante a celebração dos sacramentos da Igreja, principalmente da Eucaristia, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Número 221. De que modo o Pai é a fonte e o fim da liturgia? Na liturgia, o Pai nos enche com suas bênçãos no Filho encarnado, morto e ressuscitado por nós, e ele derrama nos nossos corações o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a Igreja bendiz o Pai com adoração, o louvor e a ação de graças, e implora o dom de seu Filho e do Espírito Santo. Número 222. Qual é a obra de Cristo na liturgia? Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente o próprio mistério pascal. Ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, concedeu a eles e a seus sucessores o poder de realizar a obra da salvação por meio do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, nos quais ele próprio age para comunicar a sua graça aos fiéis de todos os tempos e em todo o mundo. Número 223. Na liturgia, como age o Espírito Santo em relação à Igreja? Na liturgia, realiza-se a mais íntima cooperação entre o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo prepara a Igreja para encontrar o seu Senhor. Lembra e manifesta a Cristo a fé da Assembleia. Torna presente e atualiza o mistério de Cristo. Une a Igreja à vida e à missão de Cristo e faz frutificar nela o dom da comunhão. Número 224. O que são os sacramentos e quais são? Os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. São 7: o batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Número 225. Qual é a relação dos sacramentos com Cristo? Os mistérios da vida de Cristo constituem o fundamento do que agora Cristo, mediante os ministros da Igreja, dispensa nos sacramentos. Número 226. Qual é a ligação dos sacramentos com a Igreja? Cristo confiou os sacramentos à sua Igreja. Eles são da Igreja, num duplo sentido. São dela, porquanto são ação da Igreja, a qual é sacramento da ação de Cristo, e são para ela, no sentido de que edificam a Igreja. Número 227. O que é o caráter sacramental? É o selo espiritual conferido pelos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Ele é promessa e garantia da proteção divina. Por força desse selo, o cristão é configurado a Cristo, participa de vários modos do seu sacerdócio e faz parte da Igreja segundo estados e funções diversas. É, portanto, consagrado ao culto divino e ao serviço da Igreja. Uma vez que o caráter é indelével, os sacramentos que o imprimem são recebidos uma só vez na vida. Número 228. Qual é a relação dos sacramentos com a fé? Os sacramentos não apenas supõem a fé, mas com as palavras e os elementos rituais a nutrem, a fortalecem e a exprimem. Celebrando os sacramentos,
a Igreja confessa a fé apostólica. Daí o antigo ditado, lex orandi, lex credendi, ou seja, a Igreja crê como ora. Número 229. Por que os sacramentos são eficazes? Os sacramentos são eficazes ex opere operato, pelo fato mesmo de a ação sacramental se realizar, porque é Cristo que age neles e que comunica a graça que significam, independentemente da santidade pessoal do ministro. Todavia, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Número 230. Por que motivo os sacramentos são necessários à salvação? Para os que creem em Cristo, os sacramentos são necessários para a salvação, embora não sejam conferidos todos a cada fiel individualmente, porque conferem as graças sacramentais, o perdão dos pecados, a adoção como filhos de Deus, a conformação a Cristo Senhor e a pertença à Igreja. O Espírito Santo cura e transforma aqueles que os recebem. Número 231. O que é a graça sacramental? A graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo e própria de cada sacramento. Essa graça ajuda o fiel no seu caminho de santidade, bem como a Igreja no seu crescimento de caridade e de testemunho. Número 232. Qual é a relação entre os sacramentos e a vida eterna? Nos sacramentos, a Igreja recebe já uma antecipação da vida eterna, enquanto fica aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Número 233. Quem age na liturgia? Na liturgia age Cristo todo, Christus totus, cabeça e corpo. Como sumo sacerdote, ele celebra com seu corpo, que é a Igreja celeste e terrena. Número 234. Por quem é celebrada a liturgia celeste? A liturgia celeste é celebrada pelos anjos, pelos santos da antiga e da nova aliança, em particular pela Mãe de Deus, pelos apóstolos, pelos mártires e por uma multidão imensa que ninguém pode contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, versículo 9. Quando celebramos nos sacramentos o mistério da salvação, participamos dessa liturgia eterna. Número 235. De que modo a Igreja na Terra celebra a liturgia? A Igreja nessa terra celebra a liturgia como povo sacerdotal, no qual cada um age segundo a própria função na unidade do Espírito Santo. Os batizados se oferecem em sacrifício espiritual. Os ministros ordenados celebram segundo a ordem recebida para o serviço de todos os membros da Igreja. Os bispos e os presbíteros agem na pessoa de Cristo, cabeça. Número 236. Como é celebrada a liturgia? A celebração litúrgica é tecida de sinais e de símbolos, cujo significado, com raízes na criação e nas culturas humanas, adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Número 237. De onde provêm os sinais sacramentais? Alguns provêm da criação: luz, água, fogo, pão, vinho, óleo. Outros da vida social: lavar, ungir, partir o pão. Outros da história da salvação na antiga aliança: os ritos da Páscoa, os sacrifícios, a imposição das mãos, as consagrações. Esses sinais, alguns dos quais são normativos e imutáveis, assumidos por Cristo, tornam-se portadores da ação de salvação e de santificação. Número 238. Que ligação existe entre as ações e as palavras na celebração sacramental? Na celebração sacramental, ações e palavras estão estreitamente ligadas. Com efeito, ainda que as ações simbólicas já sejam em si mesmas uma linguagem, é necessário que as palavras do rito acompanhem e vivifiquem essas ações. Inseparáveis como sinais e ensinamento,
As palavras e as ações litúrgicas o são também porquanto realizam o que significam. Número 239. Com que critério o canto e a música têm sua função na celebração litúrgica? Uma vez que o canto e a música estão estreitamente ligados à ação litúrgica, devem respeitar os seguintes critérios: a conformidade com a doutrina católica dos textos, tirados de preferência da Escritura e das fontes litúrgicas, a beleza expressiva da oração, a qualidade da música, a participação da Assembleia, a riqueza cultural do povo de Deus e o caráter sagrado e solene da celebração. Quem canta, reza 2 vezes. Santo Agostinho. Número 240. Qual é a finalidade das imagens sagradas? A imagem de Cristo é o ícone litúrgico por excelência. As outras, que representam Nossa Senhora e os santos, significam Cristo, que nelas é glorificado. Proclamam a mesma mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite mediante a palavra e ajudam a despertar e a nutrir a fé dos crentes. Número 241. Qual é o centro do tempo litúrgico? O centro do tempo litúrgico é o domingo, fundamento e núcleo de todo o ano litúrgico, que tem o seu ápice na Páscoa anual, a Festa das Festas. Número 242. Qual é a função do ano litúrgico? No ano litúrgico, a Igreja celebra todo o mistério de Cristo, da encarnação a seu retorno glorioso. Em dias estabelecidos, a Igreja venera com especial amor a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e também faz memória dos santos, que por Cristo viveram, com ele sofreram e com ele foram glorificados. Número 243. O que é a liturgia das horas? A liturgia das horas, oração pública e comum da Igreja, é a oração de Cristo, com o seu corpo, a Igreja. Por seu meio, o mistério de Cristo, que celebramos na Eucaristia, santifica e transfigura o tempo de cada dia. Ela se compõe principalmente de salmos e de outros textos bíblicos, e também de leituras dos padres e dos mestres espirituais. Número 244. A Igreja tem necessidade de lugares para celebrar a liturgia? O culto em espírito e verdade, João 4, versículo 24, da Nova Aliança, não está ligado a nenhum lugar exclusivo, porque Cristo é o verdadeiro templo de Deus, por meio do qual também os cristãos e a Igreja inteira se tornam, sob a ação do Espírito Santo, templo de Deus vivo. Todavia, o povo de Deus, na sua condição terrena, tem necessidade de lugares em que a comunidade possa se reunir para celebrar a liturgia. Número 245. O que são os edifícios sagrados? São as casas de Deus, símbolo da Igreja que vive naquele lugar, bem como da morada celeste. São lugares de oração, nos quais a Igreja celebra, sobretudo, a Eucaristia, e adora Cristo realmente presente no tabernáculo. Número 246. Quais os lugares privilegiados dentro dos edifícios sagrados? São o altar, o tabernáculo, a custódia do sagrado crisma e dos outros óleos sagrados, a sede do bispo, cátedra, ou do presbítero, o ambão, a fonte batismal, o confessionário. Número 247. Porque o único mistério de Cristo é celebrado pela Igreja segundo diversas tradições litúrgicas. Porque a insondável riqueza do mistério de Cristo não pode ser exaurida por uma única tradição litúrgica. Desde as origens, portanto, essa riqueza encontrou nos vários povos e culturas expressões caracterizadas por uma admirável variedade e complementaridade. Número 248. Qual é o critério que assegura a unidade na multiformidade? É a fidelidade à tradição apostólica, ou seja, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos pelos apóstolos,
comunhão que é significada e garantida pela sucessão apostólica. A Igreja é católica, pode, pois, integrar na sua unidade todas as verdadeiras riquezas das culturas. Número 249. Na liturgia, tudo é imutável? Na liturgia, especificamente na dos sacramentos, há elementos imutáveis, porque de instituição divina, de que a Igreja é fiel guardiã. Há também elementos suscetíveis de mudança, que ela tem o poder e às vezes também o dever de adaptar às culturas dos diversos povos. Número 250. Como se distinguem os sacramentos da Igreja? Distinguem-se em sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos. Sacramentos a serviço da comunhão e da missão, ordem e matrimônio. Eles tocam os momentos importantes da vida cristã. Todos os sacramentos estão ordenados à Eucaristia como a seu fim específico. Santo Tomás de Aquino. Número 251. Como se realiza a iniciação cristã? Ela se realiza mediante os sacramentos que estabelecem os fundamentos da vida cristã. Os fiéis, renascidos no batismo, são fortalecidos pela confirmação e são nutridos pela Eucaristia. Número 252. Que nomes recebe o primeiro sacramento da iniciação? Recebe em primeiro lugar o nome de batismo, por causa do rito central com o qual é celebrado. Batizar significa imergir na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como criatura nova. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É chamado também de banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Carta a Tito 3, versículo 5. E de iluminação, porque o batizado se torna filho da luz. Efésios 5, versículo 8 e 9. Número 253. Como é prefigurado o batismo na Antiga Aliança? Na Antiga Aliança encontram-se várias prefigurações do batismo. A água, fonte de vida e de morte. A arca de Noé, que salva por meio da água. A passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da escravidão egípcia. A travessia do Jordão, que introduz Israel na Terra Prometida, imagem da vida eterna. Número 254. Quem dá acabamento a essas prefigurações? Jesus Cristo, o qual, no início da sua vida pública, se faz batizar por João Batista no Jordão. Na cruz, do seu lado transpassado, brotam sangue e água, sinais do batismo e da Eucaristia, e depois da sua ressurreição, confia aos apóstolos esta missão: e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Número 255. Desde quando e a quem a Igreja administra o batismo? Desde o dia de Pentecostes, a Igreja administra o batismo a quem crê em Jesus Cristo. Número 256. Em que consiste o rito essencial do batismo? O rito essencial desse sacramento consiste em imergir na água o candidato, ou em derramar água sobre sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Número 257. Quem pode receber o batismo? Qualquer pessoa, ainda não batizada, pode receber o batismo. Número 258. Por que a Igreja batiza as crianças? Porque elas, tendo nascido com o pecado original, precisam ser libertadas do poder do maligno e ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Número 259. O que se requer de um batizando? De todo batizando se requer a profissão de fé, expressa pessoalmente no caso do adulto, ou pelos pais e pela igreja, no caso da criança. Também o padrinho ou a madrinha e toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade na preparação para o batismo, catecumenato, bem como no desenvolvimento da fé
e da graça batismal. Número 260. Quem pode batizar? Os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero na Igreja Latina, também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer um pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. Derrama água sobre a cabeça do candidato e pronuncia a fórmula trinitária batismal. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Número 261. O batismo é necessário para a salvação? O batismo é necessário à salvação para aqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e que têm a possibilidade de pedir esse sacramento. Número 262. Pode-se ser salvo sem o batismo? Uma vez que Cristo morreu pela salvação de todos, podem ser salvos mesmo sem batismo todos os que morrem por causa da fé, o batismo de sangue, os catecúmenos e também todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, batismo de desejo. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja na sua liturgia as confia à misericórdia de Deus. Número 263. Quais são os efeitos do batismo? O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Faz participar da vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora Cristo e a sua Igreja. Faz participar do sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão com todos os cristãos. Propicia as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo, é marcado, com efeito, com o selo indelével de Cristo, caráter. Número 264. Que significado assume o nome cristão recebido no batismo? O nome é importante, porque Deus conhece cada qual pelo nome, ou seja, na sua unicidade. Com o batismo, o cristão recebe na Igreja o próprio nome, preferivelmente o de um santo, de modo que este ofereça ao batizado um modelo de santidade e lhe garanta a sua intercessão junto a Deus. Número 265. Qual é o lugar da confirmação no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias, esperado, e a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolvem numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes e anunciam as maravilhas de Deus. Atos dos Apóstolos 2, versículo 11. Comunicam aos neobatizados, mediante a imposição das mãos, o dom do mesmo Espírito. Ao longo dos séculos, a Igreja continuou a viver do Espírito e a comunicá-lo aos seus filhos. Número 266. Por que se chama crisma ou confirmação? Chama-se crisma, nas igrejas orientais, crismação com o santo Miron, por causa do seu rito essencial, que é a unção. Chama-se confirmação porque confirma e consolida a graça batismal. Número 267. Qual é o rito essencial da confirmação? O rito essencial da confirmação é a unção com o sagrado crisma, óleo misturado com bálsamo, consagrado pelo bispo, que se faz com a imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. No Ocidente, essa unção é feita na fronte do batizado com as palavras: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção é feita também em outras partes do corpo com a fórmula selo do dom, que é o Espírito Santo. Número 268. Qual é o efeito da confirmação? O efeito da confirmação é especial efusão do Espírito Santo, como a de Pentecostes. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével e produz um crescimento da graça batismal. Enraiza mais profundamente na filiação divina, une mais solidamente a Cristo e a sua Igreja, aumenta na alma os dons do Espírito Santo, dá força especial para testemunhar a fé cristã.
Número 269. Quem pode receber esse sacramento? Pode e deve recebê-lo uma única vez quem já foi batizado, o qual, para recebê-lo eficazmente, deve estar em estado de graça. Número 270. Quem é o ministro da confirmação? O ministro originário é o bispo. Manifesta-se assim a ligação do crismado com a Igreja na sua dimensão apostólica. Quando é o presbítero que confere esse sacramento, como acontece ordinariamente no Oriente e em casos particulares no Ocidente, a ligação com o bispo e com a Igreja é expressa pelo presbítero, colaborador do bispo, e pelo sagrado crisma, consagrado pelo próprio bispo. Número 271. O que é a Eucaristia? É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos, até seu retorno, o sacrifício da cruz, confiando assim à sua Igreja o memorial de sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo, a alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. Número 272. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, instituiu-a na Quinta-feira Santa, na noite em que ia ser entregue, 1 Coríntios 11, versículo 23, celebrando com os seus apóstolos a última ceia. Número 273. Como Jesus instituiu a Eucaristia? Depois de ter reunido os seus apóstolos no cenáculo, Jesus tomou nas suas mãos o pão, partiu e o deu a eles, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois tomou nas suas mãos o cálice do vinho e lhes disse: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Número 274. O que representa a Eucaristia na vida da Igreja? É fonte e ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia, atingem o seu clímax a ação santificante de Deus para conosco e nosso culto para com Ele. Ela encerra todo o bem espiritual da Igreja, o mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e realizadas pela Eucaristia. Mediante a celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Número 275. Como é chamado esse sacramento? A insondável riqueza desse sacramento se exprime com diversos nomes que evocam seus aspectos particulares. Os mais comuns são Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Memorial da Paixão, da Morte e da Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento do Altar, Santa Comunhão. Número 276. Como se situa a Eucaristia no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, a Eucaristia é prenunciada, sobretudo na ceia pascal anual, celebrada todo ano pelos hebreus com os pães ázimos como lembrança da imprevista e libertadora saída do Egito. Jesus a anuncia em seu ensinamento e a institui celebrando com os seus apóstolos a última ceia durante um banquete pascal. A Igreja, fiel ao mandamento do Senhor, fazei isto em minha memória, 1 Coríntios 11, 24, sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo no domingo, dia da ressurreição de Jesus. Número 277. Como se desdobra a celebração da Eucaristia? Desdobra-se em dois grandes momentos que formam um só ato de culto. A liturgia da palavra, que compreende a proclamação e a escuta da palavra de Deus, a liturgia eucarística, que compreende a apresentação do pão e do vinho, a oração ou anáfora, que contém as palavras da consagração e a comunhão.
Número 278. Quem é o ministro da celebração da Eucaristia? É o sacerdote, bispo ou presbítero, validamente ordenado, que age na pessoa de Cristo cabeça e em nome da Igreja. Número 279. Quais são os elementos essenciais e necessários para realizar a Eucaristia? São o pão de trigo e o vinho da videira. Número 280. Em que sentido a Eucaristia é memorial do sacrifício de Cristo? A Eucaristia é memorial no sentido em que torna presente e atual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai na cruz, uma vez por todas, em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia se manifesta nas próprias palavras da instituição. Isto é meu corpo que é dado por vós, e este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Lucas 22, versículos 19 e 20. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício, idênticos, são a vítima e o oferente. Diferente é apenas o modo de oferecer, cruento na cruz, incruento na Eucaristia. Número 281. De que modo a Igreja participa do sacrifício eucarístico? Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho estão unidos ao de Cristo. Como sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis, vivos e defuntos, em reparação dos pecados de todos os homens e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Também a Igreja do Céu está unida na oferta de Cristo. Número 282. Como Jesus está presente na Eucaristia? Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e incomparável. Está presente com efeito de modo verdadeiro, real, substancial, com o seu corpo e seu sangue, com a sua alma e a sua divindade. Nela está, portanto, presente de modo sacramental, ou seja, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo todo inteiro, Deus e homem. Número 283. O que significa transubstanciação? Transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa conversão se realiza na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo. Todavia, as características sensíveis do pão e do vinho, ou seja, as espécies eucarísticas, permanecem inalteradas. Número 284. A fração do pão divide Cristo? A fração do pão não divide Cristo. Ele está presente todo e íntegro em cada espécie eucarística e em cada uma de suas partes. Número 285. Até quando continua a presença eucarística de Cristo? Ela continua até que subsistam as espécies eucarísticas. Número 286. Que tipo de culto é devido ao sacramento da Eucaristia? É devido ao culto de latria, ou seja, de adoração reservado unicamente a Deus, seja durante a celebração eucarística, seja fora dela. A Igreja, com efeito, conserva com máxima diligência as hóstias consagradas, leva-as aos enfermos e a outras pessoas impossibilitadas de participar da Santa Missa. Apresenta-as à solene adoração dos fiéis, leva-as em procissão e convida à frequente visita e adoração do Santíssimo Sacramento conservado no tabernáculo. Número 287. Por que a Eucaristia é o banquete pascal? A Eucaristia é o banquete pascal, porquanto Cristo, ao realizar sacramentalmente a sua Páscoa, nos dá o seu corpo e o seu sangue oferecidos como alimento e bebida e nos une a si e entre nós no seu sacrifício. Número 288. O que significa o altar? O altar é o símbolo do próprio Cristo, presente como vítima sacrificial.
altar, sacrifício da cruz, e como alimento celeste que se dá a nós, altar, mesa eucarística. Número 289. Quando a Igreja obriga a participar da Santa Missa? A Igreja obriga os fiéis a participar da Santa Missa todo domingo e nas festas de preceito, e recomenda que dela se participe também nos outros dias. Número 290. Quando se deve comungar? A Igreja recomenda aos fiéis que participam da Santa Missa que recebam com as devidas disposições também a Santa Comunhão, prescrevendo a obrigação de comungar pelo menos na Páscoa. Número 291. O que se requer para receber a Santa Comunhão? Para receber a Santa Comunhão, deve-se estar plenamente incorporado à Igreja Católica e estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Importantes são também o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja e a atitude do corpo, gestos e roupas, em sinal de respeito a Cristo. Número 292. Quais são os frutos da Santa Comunhão? A Santa Comunhão aumenta nossa união com Cristo e com a sua Igreja. Conserva e renova a vida de graça recebida no batismo e na crisma e nos faz crescer no amor para com o próximo, fortificando-nos na caridade, cancela os pecados veniais e nos preserva de futuros pecados mortais. Número 293. Quando é possível administrar a Santa Comunhão aos outros cristãos? Os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos membros das igrejas orientais que não têm comunhão com a plena Igreja Católica, sempre que eles o pedirem espontaneamente e estiverem bem dispostos. Para os membros de outras comunidades eclesiais, os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos fiéis que, diante de uma grave necessidade, o peçam espontaneamente e estejam bem dispostos e manifestem a fé católica a respeito do sacramento. Número 294. Por que a Eucaristia é penhor da glória futura? Porque a Eucaristia nos enche de graça e bênção do céu. Fortalece-nos para a peregrinação nesta vida e nos faz desejar a vida eterna, unindo-nos já a Cristo, que subiu para a direita do Pai, a Igreja do céu, a Beatíssima Virgem e a todos os santos.